A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos aqui a mais um vídeo para a nossa Escola Bíblica Dominical, o nosso vídeo de apoio, a nossa pré-aula para a lição de número 13 da revista da editora Betel. Então, é a última lição do trimestre, né, a lição de número 13. Essa lição está linda, né, encerrando esse trimestre aqui, o segundo trimestre de 2023, né, e você com certeza vai amar essa lição. Bom, o tema da lição, né, é o tema, ele diz assim, ó, as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. O segundo trimestre da editora Betel falou, né, do livro de Gênesis, tá? E aqui vamos encerrar com as bênçãos de seguir os planos de Deus, tá? Se referindo a José, amém? Então, te convido já a deixar o seu like aí no nosso vídeo, vamos entrar aqui nessa introdução, mas antes eu quero te apresentar esses dois trabalhos, né, que eu publiquei. Esse aqui foi meu primeiro livro, tá? O Maior Milagre de Jesus, tá bom? Esse é um livro devocional que fala sobre o maior milagre que Jesus realizou. Talvez você já saiba, mas com certeza aqui tem uma riqueza teológica muito grande para você, tá bom? Você não vai se arrepender. Tá à venda em todas as livrarias online, tanto em e-book como impresso, para entregar aí na sua casa, tá? Tá chegando aí o Dia dos Pais, com certeza essa é uma boa opção para você, né? E esse é o meu último trabalho, o Livro das Obras com Texto, tá? Esse livro aqui é um livro de poesia, tá bom? Com um viés totalmente cristão, tá? É um livro mais secular, não é verdade? Mas com certeza é uma bênção, tem mensagens profundas, não só as poesias, mas fala também de reflexões de autoajuda para a vida, muito bom. Esses dois materiais estão aí na Amazon, na Shopee, à venda em todas as livrarias online aí no nosso país. Bom, vamos então aqui a essa aula dominical, né? Essa escola bíblica. Esse vídeo é para você que é professor, você que é aluno, poder aí também adquirir bastante conhecimento com esta aula aqui. Vamos fazer um vídeo reduzido, não é muito longo, mas com certeza vai ser bênção para a sua vida. Bom, na introdução, né, nós já temos aqui, ó, o textuário. Vamos primeiro no textuário. Gênesis 50, verso 20. A parte A diz assim, ó: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bênção. José falando aí para os irmãos. E na verdade aplicada diz assim, ó: um relacionamento com o Senhor, conforme as Escrituras, faz a diferença na vivência de todas as situações da vida. Que maravilha, né? Vamos então a essa introdução. Vai ficar na descrição desse vídeo aí o link para você poder acompanhar isso aqui lá no meu blog, no Clube da Teologia, e também para você adquirir o nosso subsídio, caso você queira. Bom, meus irmãos, na introdução, né, ele diz assim, ó, o primeiro parágrafo da introdução: veremos que a vida de José é um exemplo de postura que deve ser adotada pelos discípulos de Cristo, né? Então a gente tem na Bíblia, principalmente, muitos referenciais, né? É o que nós precisamos. O povo de Deus precisa de referencial, né? Precisamos de homens de Deus que sejam referenciais de santidade, referenciais de amor, referenciais de abnegação. E José, ele é um referencial de muitas coisas, de compromisso com as coisas de Deus, né? Um referencial de santidade. A gente viu na aula passada falando sobre isso. Então José, ele é um referencial e é o que nós precisamos. Por isso a importância de se ensinar a palavra de Deus nas igrejas, né? Do ensino teológico. Bom, continuando então, aqui no segundo parágrafo dessa introdução diz assim, ó: ele demonstrou uma visão de mundo baseada na sua fé em Deus, nas promessas e nos propósitos do Senhor na sua vida. A gente vai ver que José, ele permanece fiel. Esse é o maior destaque da vida de José, dessa obra que ele faz aqui, onde ele permanece fiel, né, mesmo quando tudo contribuía para que ele abandonasse as coisas de Deus, né, para que ele deixasse tudo, as coisas ao redor dele, a injustiça que ele passou, mas mesmo assim ele permanece fiel. Por isso ele é um referencial aí na palavra de Deus, não é verdade? Bom, meus irmãos, eu quero lembrar os irmãos o seguinte: no último tópico desse vídeo aqui, dessa lição,
tem umas revelações interessantes. Tenho certeza que você vai gostar muito. Porque, olha só, já lanço a pergunta aqui para você. Por que que Jacó abençoa Efraim, né, com uma bênção maior do que a Manassés, que era o primogênito? Eu vou falar sobre isso aqui, é muito interessante, tá? Eu vou lançar uma teoria aqui e você com certeza vai gostar de ouvir. Bom, vamos então continuar aqui no nosso primeiro tópico. O tema desse tópico é Deus revela o que está para fazer, tá bom? Se referindo aos sonhos de Faraó, né? Bom, o primeiro subtópico ele diz assim, ó, os sonhos de Faraó. Vou ler o primeiro parágrafo. Os sonhos de Faraó, assim como no caso de José, não eram sonhos comuns, mas revelações de Deus sobre um futuro breve, tá? Aqui, interessante, né? Deus, ele estava movendo as coisas, olha só. Deus, ele estava trabalhando para que José fosse ao segundo mais alto cargo do Egito, né? Então Deus, ele vai movimentar. José, ele parecia que estava esquecido ali, né? Mas Deus, ele já estava trabalhando para que José chegasse ao segundo maior cargo do Egito. O que o Senhor fez então? O Senhor, ele dá um sonho revelador para Faraó que ninguém mais podia interpretar. Somente José tinha aquela capacidade, claro. O próprio José deixa muito claro isso, né? Deus que dava a interpretação. E aí ele dá a interpretação do sonho de Faraó. Muito interessante, né? Isso daqui. Aqui eu quero também ler o penúltimo parágrafo. Tem algo profundo aqui que vale a pena a gente meditar. Olha só, o penúltimo parágrafo. Os sonhos de Faraó eram revelações sobre 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de extrema fome. Tá? Então o Faraó vai ter uns sonhos, né? São 2 sonhos, um sonho que ele vai ter em 2 partes. José vai interpretar esse sonho e aí vai falar para ele a interpretação. Haverá 7 anos de abundância na terra do Egito e 7 anos de fome, tá bom? E aí Deus vai dar essa interpretação para José. A gente concentra na interpretação e vamos a uma profundidade aqui que você pode trabalhar na sua classe, você que é professor e você que é aluno já medita nisso aqui. A gente concentra muito nas interpretações que Deus dá a José aqui, mas só que o que Deus deu de melhor para José ali foi a sabedoria. José vai dar um conselho sábio para Faraó e aquele conselho fez toda a diferença. Olha José fala para Faraó, convém que se ajunte, né, durante os 7 anos de abundância e aí tenha guardado para quando vier a fome sobre a terra, né, que a fome não seria só no Egito, seria sobre todo o mundo ali daquela época, e aí teria guardado nos celeiros, né, do reino, teria guardado alimentos. Olha só, esse conselho foi de muita sabedoria. Faraó pegou logo aquela sabedoria, claro, ele já tinha tido informações sobre José, ele não ia colocar José na presença dele se José tivesse sido um assassino, alguma coisa, ele tinha já informações sobre José, e aí ele vai acatar aquele conselho de José e vai elevar José ao segundo cargo mais alto do Egito. Interessante, né? Deus deu para Faraó uma revelação privilegiada. Olha o que José fez com essa estratégia. Em Gênesis 47, verso 20, olha o que está escrito. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles. Olha que coisa tremenda, né? José deixou Faraó com toda a terra do Egito. Ficou para a família de Faraó. Que impressionante, né? Isso aí é algo tremendo. A gente vai ver que a estratégia que Deus deu para José chegou a ser tão maravilhosa quanto o sonho. Bom, no subtópico 1.2, o tema desse subtópico é José posto sobre toda a terra do Egito. Aqui nós vamos ler o segundo parágrafo, diz assim, ó, este é o momento que devemos... este é o momento de vermos as desgraças da vida de José do lado avesso. Tá? O que parecia que estava dando tudo errado, na verdade, para Deus estava dando tudo certo.
né? A gente vai ver que, na verdade, tudo aquilo ali fazia parte de um projeto de Deus, um plano maior do Senhor. E o detalhe, olha que coisa interessante, Deus ele vê por cima toda a situação. E nós vemos especificamente, vemos daqui de baixo, né? Se a gente olhar para a situação de José de forma específica, olhar a situação dele, especificamente a situação dele, aí a gente vai achar que estava tudo ruim para ele. Mas quando se a gente olha do ponto de vista divino, por alto, né, considerando o plano da salvação, considerando a fome que iria vir sobre a terra, né, considerando tudo isso daí, aí a gente vai ver que estava tudo de acordo com o planejado. Não tinha nada de errado acontecendo. Que coisa interessante, né? Então, o convite aqui da lição é para que nós sempre nos esforcemos para olhar as coisas do ponto de vista de Deus. Como que é possível? Consultando a Deus, falando com o Senhor em oração, falando, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer fazer nessa situação? Qual é o teu propósito? É assim que Deus quer que nós façamos, né? Bom, no último parágrafo, diz assim, ó, como nós insistimos em esquecer desta lição, a vida dos escolhidos de Deus e tudo mais que acontece na vida deles nunca é resultado do acaso, né? Que interessante, né? A gente tem que entender o seguinte, né? A gente tem que entender que a gente tem a tendência de colocar regras nas coisas de Deus. Não se coloca regras no agir de Deus. Deus faz como Ele quer. Por causa dessa tendência legalista de a gente colocar regras nas coisas que Deus faz, no agir de Deus, a gente tem a tendência de julgar errado as situações. A gente vê uma situação, né, alguém passando por uma dificuldade, qual é a nossa tendência? Achar que a pessoa está em pecado. Ver alguém sendo abençoado, a tendência é achar que a pessoa está bem com Deus, e não necessariamente isso. Né? O agir de Deus é infinitamente diferente do que o nosso. Nós trabalhamos com ferramentas da nossa visão materialista, e Deus trabalha com a sua visão. Deus vê o futuro, Deus vê os corações, Deus vê muito mais coisas do que nós estamos vendo. Bom, meus irmãos, a gente vai falar mais um pouco disso à frente, né? Vamos para o próximo subtópico, que é 1.3, e esse subtópico fala assim, ó, o propósito providencial de Deus, né? Não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, tá bom? Para ajudar, né, o nosso canal. E não se esqueça também dos nossos livros, né? Livro das Obras Contexto, tá? E O Maior Milagre de Jesus, tá bom? Bom, vamos então aqui, continuando aqui o nosso estudo, o subtópico 1.3, o tema é o propósito providencial de Deus. O primeiro parágrafo diz assim, ó, José deveria ser um homem amargurado, com a vida por olhar para trás e ver tudo o que teve que passar. Aqui a gente vai ver o seguinte, que José ele adquire uma nova visão. Esse subtópico está falando disso, né? Ele passa a ter uma visão transcendente aqui da própria vida. Tá? Ele passa a ver as coisas pela ótica divina. Quando fala visão transcendente, transcendente é aquilo que vai além da natureza, né? Ele transpassa a natureza. Então José está tendo uma visão transcendente, ele está vendo as coisas de outra forma, de acordo com a ótica divina. Isso aqui é falado no texto, né? Inclusive o texto de Gênesis 45, o verso 5, ele fala isso, ó. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, quando ele fala para a conservação da vida, ele está falando porque havia fome sobre a terra do Egito, né? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, quer dizer, Deus me enviou primeiro para trazer vocês depois. Isso aqui é o que o texto, a interpretação desse texto de Gênesis 45, verso 5, né? Infelizmente, irmãos, a gente vai ver que muitas pessoas, muitos crentes, por não ter, né, professor e professora, é bom você trabalhar isso aí na sua classe, né? Muitos irmãos, por não terem essa ótica divina, não verem as coisas dessa forma transcendente, né, muitos irmãos abandonam a obra de Deus na primeira dificuldade.
ou nas primeiras dificuldades, né, abandonam. Por quê? Porque vê as coisas de um ponto de vista imediato, materialista, de acordo com a lógica, e Deus, ele não trabalha dessa forma, tá? E quando a gente adquire essa visão de José aqui, aí sim você consegue vencer as dificuldades e receber bênçãos futuras. Bom, vamos para o próximo tópico. O tema do tópico é Vivendo segundo os planos de Deus, tá? O primeiro subtópico é o 2.1, a preservação do povo da aliança. Aqui, ó, no primeiro parágrafo diz assim, ó: José está com a mente nas promessas feitas por Deus aos seus antepassados, Abraão e Isaque. Ele sabe que Deus tem um povo dele em sua família. Ou seja, José, ele sabia que Deus tinha uma obra com a sua família, ele sabia disso, porque isso está lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, tá? Então José tinha isso em mente, ele sabia que tinha uma obra poderosa, porque a palavra lá em Gênesis 12, verso 3, é que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Como é que Deus vai abençoar todas as famílias da terra através de uma família? Então tinha um propósito grande aí com essa família, né? José sabia disso, ele tinha entendido isso daí, tá? A gente vai ver que José, ele era um homem extremamente espiritual. Então ele tinha essas revelações com ele e tinha esse discernimento espiritual com ele. Bom, no segundo parágrafo diz assim, ó: isso fez ele entender que tudo o que lhe acontecera era de Deus em sua sabedoria, fazendo o que precisava para esse projeto maior, né? Então qual era o projeto maior? Meus amados irmãos, professores e alunos, prestem bastante atenção. O projeto maior de Deus era trazer o Messias. Sempre foi esse projeto. O projeto maior de Deus é trazer a salvação para a humanidade. Então, o que Deus fez? Precisava instituir uma grande nação, e aí vai fazer a partir da família de Abraão, né? Isaac, Jacó, a partir da família de José, instituir uma grande nação, mas essa nação não podia ser em qualquer lugar da terra. Tinha que ser, crescer à sombra de um país rico, né? Um país cheio de prosperidade como era o Egito. Tá? Se fosse hoje, Deus ia criar uma grande nação vivendo ali à sombra dos Estados Unidos, por exemplo, ou da Rússia, sei lá, de um país rico. E aí o Senhor usa ali o Egito. O Egito foi um instrumento de Deus para instituir uma grande nação ali dentro da terra do Egito, tá bom? E aqui José entendia isso, ele fala em Gênesis 45, verso 8, ele profere a mesma coisa de novo, ele fala assim, ó: assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa. Olha que interessante, né? José, ele tinha plena consciência, a consciência de que foi Deus que enviou ele para aquela terra. É tremendo isso daqui, né? O 2.2 tem uma teologia profunda aqui agora. Subtópico 2.2. E o tema do subtópico é exaltado por um propósito. Olha, vamos falar dessa teologia profunda aqui que vai falar nesse subtópico aqui. Vamos começar. O primeiro parágrafo diz assim, ó: não apenas a humilhação de José foi providência de Deus, mas também sua exaltação. José entende que Deus abate ou exalta segundo a sua vontade e de acordo com o seu propósito, e isso como fica claro no caso de José, não tem necessariamente a ver com punição aos maus ou recompensa aos bons. Vou te dar aqui uma profundidade sobre isso daqui. Preste bastante atenção. O propósito de Deus para a humanidade não é abençoar os crentes. Não é esse o propósito. O propósito de Deus para a humanidade, para nós, né, servos de Cristo, não é punir os maus. Essas coisas vêm de acordo com a caminhada. Então, qual é o grande propósito de Deus para nós? É a salvação das almas, tanto a nossa como daqueles para quem a gente vai levar a palavra de Deus. Esse é o grande propósito do Senhor, tá? Abençoar, Deus faz isso, mas vai dar um nó na sua cabeça se você achar que Deus ele quer o tempo todo abençoar os crentes. Vai te dar um nó na cabeça, porque você vai ver pessoas que a vida toda estar na igreja,
30 anos na igreja e não recebeu uma determinada bênção que quer. E outras pessoas que não têm nem vida com Deus, vai numa campanha e Deus concede uma vitória. Como é que é isso? Como funciona? Porque o propósito de Deus não é te abençoar. O propósito de Deus é te salvar. Abençoar é uma consequência da obra de Deus na sua vida, tá bom? Então a gente tem que entender isso daqui, tá? Essa é a teologia profunda que está nesse contexto aqui da lição. Bom, vamos lá então, continuando. No subtópico 2.3, o tema do subtópico é o príncipe abençoando o rei, tá? Então vai falar de Jacó abençoando o faraó, tá bom? Como a gente lê no texto sagrado. Mas vamos aqui nesse parágrafo, destacar esse parágrafo aqui que é interessante, ó, diz assim, ó: Deus não apenas havia exaltado José no Egito diante de faraó, mas o próprio Israel abençoando Jacó, né, Israel, abençoando um grande monarca por meio de um camponês insignificante para os homens, mas para Deus Jacó era o verdadeiro príncipe, tá? Isso daqui expõe um contraste, né, da vida social, do povo de Deus e do mundo, tá? Nós, servos de Cristo, não estamos nas grandes rodas da sociedade, não estamos na elite social, tá? Não estamos nos governos. Claro que tem crentes, né, cristãos, lá no Congresso, em algum país aí deve ter algum cristão governando, mas não é assim o tempo todo. Não estamos nas presidências das elites das empresas, tá? Nós vivemos um pouco à margem da alta sociedade. Nós temos que entender isso, tá? Mas no céu nós somos a elite. No reino de Deus nós somos, né, a geração eleita, povo santo, né, separado pelo Senhor. Então a gente tem que entender isso, porque a gente não pode, o povo de Deus não pode se menosprezar, tá? Mas tem que entender que a nossa vida nesse mundo é na simplicidade, tá bom? É na simplicidade. Um ou outro irmão pode adquirir um alto cargo, não tem nada de mais, nada de anormal nisso. Quem sabe Deus não tem também uma obra, né, muito grande com alguém e vai exaltar essa pessoa, mas não temos que ter isso como grande alvo da nossa vida cristã, porque não é esse o propósito. Como eu falei, o propósito é salvar famílias, o propósito é ganhar almas para Jesus, esse é o propósito, tá bom? Bom, vamos lá então, continuando, vamos para o tópico 3, e o tema desse tópico é quando uma pessoa se submete aos planos de Deus. E aqui nós vamos já falar de uma profundidade aqui, eu vou te trazer uma teoria e você vai deixar no comentário se concorda ou não com essa teoria, tá bom? Eu quero ouvir sua opinião. Mas vamos aqui, o primeiro subtópico é abençoando o menor, e aqui vai começar a nossa teoria, abençoando o menor. Ó, vou ler esse parágrafo aqui, ó. Jacó já está quase cego e José posiciona seus filhos na ordem da bênção. O mais velho à direita de Jacó, para uma bênção maior. O mais velho era Manassés, à direita. E o mais novo à esquerda para uma bênção inferior. O mais novo era Efraim, né? Porém, mesmo com os olhos fracos, Jacó cruza os braços, né, e dá uma bênção maior para o filho mais novo. Olha só, Efraim está aqui, Manassés está aqui. Jacó vai, em vez de colocar a mão direita sobre a cabeça de Manassés, cruza os braços. E aí a bênção maior fica para Efraim. E, de fato, né, o que aconteceu na história foi que a tribo de Efraim, ela cresceu muito mais que a tribo de Manassés, muito mais mesmo. Na verdade, a tribo de Efraim cresceu mais que todas as tribos do norte, né? Aquelas 10 tribos do norte, a tribo de Efraim cresceu mais que todas elas. Como que isso é possível? Tem a ver com essa bênção que Jacó, essa bênção especial que Jacó dá para Efraim. Tá bom? Eles talvez tenham ficado mais férteis, mais ricos, mais prósperos, não sei. Mas o fato é que eles cresceram. E aí, a questão, por que Jacó fez isso? Claro que alguém pode levantar possibilidade, tipo, Jacó enganou seu irmão Esaú para receber a bênção do pai, né, de Isaac, e aí enganou seu pai Isaac para receber a bênção no lugar de Esaú, sendo ele mais novo, e aí talvez por isso ele tenha ali impetrado aquela bênção para o mais novo. Isso não tem nada disso na Bíblia. Mas
eu quero trazer uma teoria para você. Vamos lá. Por que será que Jacó fez isso? No subtópico seguinte, que é o 3.2, fala que Jacó ele foi direcionado por Deus. Tudo aquilo era desígnio de Deus. Tá? Isso é realidade, né? Jacó vai emitir sua bênção por desígnio do Senhor. E aí é onde eu quero trazer a minha teoria aqui. Tá? Eu registrei no meu subsídio lá no Clube da Teologia e a teoria é a seguinte. Quando você olha o mapa da Terra Prometida, né, você vai ver que 2,5 tribos ficaram fora da Terra Prometida. Eles não atravessam o Jordão. Quais são as tribos? A tribo de Gade, se eu não me engano, a tribo de Ruben e metade da tribo de Manassés. Não passam para a Terra Prometida. Tá? Eles ficam no lado de fora, né? Ficam de lado de fora da Terra Prometida. Isso aí está lá em Números 32, verso 33. Né? Fala que a porção deles foi dada por Moisés antes de Josué conquistar a terra. Bom, como Deus olha o futuro, Deus tem ele trabalha com esse dado, né? Ele olha o coração, olha o futuro, olha as condições. Deus tem muitas variáveis para trabalhar, muito mais do que nós. E aí Deus com certeza viu à frente, e se aquela bênção fosse dada para Manassés, a tribo de Manassés teria crescido muito mais que a tribo de... Na verdade, a tribo de Manassés cresceu mais que todas as tribos ali do norte, tá? Ela é uma tribo, ficou gigante, né? E aí ia ficar muito povo de Deus do lado de fora da terra. Muita gente do povo de Deus ia ficar do lado de fora. Né? Eles não teriam entrado, porque metade da tribo de Manassés não entra. E se Manassés tivesse recebido aquela bênção ali impetrada por Jacó, metade, muito mais do povo de Deus ia ficar do lado de fora. Olha que coisa tremenda, né? E aí, né, Deus, com esse dado, né, sabendo dessas coisas, possivelmente foi isso, porque isso aqui é uma teoria que eu estou passando, né? É uma possibilidade, tá? Deus teria dado a bênção para o menor. Bom, teorias à parte, o fato é que Deus abençoa como quer, faz como Ele quer, né? Nós só temos que aceitar, tá bom? E ser fiéis a Deus. Amém, meus irmãos? O subtópico 3.3 eu vou pular propositalmente e vamos para a nossa conclusão. Tem algo interessante aqui na conclusão também. A conclusão tem esse parágrafo que diz assim, ó, a narrativa de Gênesis, a partir da história dos primeiros seres humanos até José, nos ensina que em nossa caminhada cristã precisamos buscar em Deus o necessário discernimento para vivenciar os bons e os maus momentos, tá? Então, todo trimestre, isso aqui vale um encerramento de trimestre, né? Todo trimestre falou desse discernimento, né? Dessa trajetória do povo, né? Adquirindo esse discernimento para vivenciar os bons e os maus momentos, tá bom? Então, isso aqui é o mesmo que dizer, quando fala em discernimento, é o mesmo que dizer maturidade espiritual, tá? Ou seja, discernimento para vivenciar os bons e os maus momentos equivale a ter maturidade espiritual. Para quê? Para receber bênção e passar adversidade, né? É esse discernimento que está se referindo. Temos isso no Novo Testamento? Temos. O texto de Filipenses 4,12, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Olha o que ele diz, ó. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Tá? Isso aí é Filipenses 4,12. Amém, meus irmãos? Esse aqui então foi o nosso estudo, a nossa escola bíblica dominical, tá? Faça aí seus agradecimentos, tá bom? Apresente a revista para a classe, caso você já tenha ela em mãos, é muito interessante, tá? Deixe o seu like aí no vídeo, obrigado por estar conosco até agora e não se esqueça do nosso trabalho, tá bom? Ó, livro O Maior Milagre de Jesus e livro das obras com texto para você que quiser adquirir esse livro de poesia e reflexões para a vida. E quem quiser um livro devocional, é bom para você presentear, né, e evangelizar com esse material. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tenha uma excelente aula, encerramento do trimestre.